Olá! Muito bom mesmo trazer até você algumas das leis universais pelas quais a infinita inteligência usa para tornar realidade seus sonhos, desejos e projetos. Todo o conteúdo deste canal, J. Carlos de Andrade CLW, é voltado à missão de trazer até você novos paradigmas, embasados pela ciência da mecânica quântica, que deixa-nos claro a necessidade de adotarmos uma visão espiritual sobre nossa passagem por esta dimensão, tal como era bem conhecido por povos antigos e mentores religiosos em várias partes do mundo. Eu, o intérprete amador destas leituras, sou imensamente agradecido a você pelo apoio, seja por inscrever-se no canal, deixar seu comentário e ainda um like na publicação. Quer baixar este conteúdo em PDF? Acesse o site Escola de Luz, cujo link consta na descrição. Este é o fascículo 1, Compreendendo a Lei, do autor Dr. Raymond Holliwell. A tradução é de Marcos Trombetta e a leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. O Senhor Deus fez a terra e os céus e todas as plantas do campo antes que isso estivesse na terra, e cada erva do campo antes que elas crescessem. Gênesis 2, 4, 5. A mais importante das perguntas a serem respondidas hoje a respeito do poder do pensamento seria: se o homem tem a capacidade, equipamentos e poder para controlar sua própria vida, ele pode ser o que quiser ou é apenas uma pequena gota no oceano da vida? Milhões de pessoas são afetadas pelo desemprego, pela pobreza e passam necessidades. Será que elas podem se ajudar? Temos hoje milhões de lares com seus casamentos arruinados. Será que é possível para o homem corrigir isso? Milhões se queixam de doenças e desordens de incontáveis formas. Tudo isso dá forças à crença de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Essas crenças nos mantêm em uma posição de escravos ao invés de mestres no controle do nosso próprio destino. Uma crença fatalista é contagiosa. E quando uma pessoa se deixa influenciar, acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes do que o poder que existe dentro dela, essa pessoa é derrotada muito antes da corrida sequer começar. Basta olharmos para a história da raça humana para encontrar uma longa lista de evidências do homem sendo capaz de superar as suas circunstâncias e vencer seus problemas.
dados históricos mostram que o homem é responsável por ser quem ele é. Ele tem o poder de controlar as suas circunstâncias e, usando esse poder, ele é capaz de criar novas circunstâncias muito mais favoráveis à sua escalada rumo à vida que pretende. Infelizmente, existem alguns que preferem acreditar em karma, hereditariedade, meio ambiente ou tantas outras numerosas causas exteriores. Essas são as causas que eles acreditam serem as responsáveis por suas falhas na vida. Eles acreditam em limitações naturais da vida. Eles vivem com a convicção de que, assim como somos hoje, devemos permanecer para sempre. Eles têm a absoluta certeza de que o que é para ser, será. Ao contrário, estudos realizados através de pesquisas sobre os mistérios da vida humana nos revelam um mundo poderoso de capacidades, possibilidades e promessas. Sabe-se hoje que a mente humana é responsável por tudo o que acontece na vida do homem e que as circunstâncias na vida de cada indivíduo são o resultado das ações realizadas por cada um e que todas as ações realizadas por cada pessoa estão diretamente ligadas às ideias que essa pessoa tem na sua mente. Já foi provado que nós jamais tomamos uma única atitude sem antes termos formado uma imagem e criado um pequeno plano de ação em nossa mente. Esses planos e ideias são poderosos e potentes. Eles são as causas do que for que nos aconteça, seja bom, ruim ou indiferente. Cada ideia na mente do homem é uma poderosa fonte de energia. Precisamos aprender a controlar e aplicar construtivamente nossas mentes. Precisamos aprender a usar corretamente todas essas faculdades e todo esse poder escondido. Essa é a chave para o sucesso na vida. Há um mundo maravilhoso que existe dentro de cada homem, e a revelação desse maravilhoso mundo permite ao homem fazer, ter e conquistar qualquer coisa que ele queira, desde que estejam dentro dos limites estabelecidos pela natureza. William Shakespeare reconheceu esse poder ao escrever a frase: "Você é o mestre das suas circunstâncias. Use seu poder, sua iniciativa e sua genialidade e seja o mestre. O destino está em suas mãos. Determine-o." Fecha aspas. Se cada ser humano tem o poder e o privilégio de determinar o seu próprio futuro, o que é esse poder? Como
nós podemos reconhecê-lo. Se todas as circunstâncias são o resultado das nossas ações e todas as nossas ações são o fruto das nossas ideias, então nossas ideias é que são as responsáveis pelas circunstâncias em nossas vidas. E o que é uma ideia? Uma ideia é um pensamento ou um grupo de pensamentos. E o que é um pensamento? Um pensamento é uma imagem na mente do homem. Para cada invenção ou conquista, primeiro se fez necessário que existisse uma imagem na mente de alguém. Desde o começo, esse sempre foi o caminho da criação. Nós lemos no primeiro capítulo da Bíblia que o grande arquiteto, Deus, teve uma ideia de como tudo seria. Ele viu primeiro a imagem de tudo o que ele criaria antes que fosse criado. Existia uma imagem definida na mente do Criador antes que ela se tornasse uma realidade no mundo exterior que ele criaria e ao qual daria a vida. Aspas. O Senhor Deus fez a terra e os céus e cada planta dos campos antes que isso estivesse na terra, e cada erva dos campos antes que isso crescesse. Fecha aspas. Todo arquiteto ou construtor segue o mesmo plano, quer ele esteja planejando ou construindo uma casa, uma ponte, uma instituição ou sua própria vida. Todo homem é seu próprio designer e construtor, assim como o Criador, ele cria a sua própria criação dentro dele mesmo, antes que ela se manifeste no mundo exterior. Todo o medo de doenças, da pobreza e da velhice são impressões, ideias e imagens mentais, muito antes delas se tornarem penosas realidades. Toda ideia e imagem mental precisa produzir uma réplica baseada em si mesma, seja ela boa ou ruim. A lei determina isso. A lei não questiona e nem contesta o tipo de imagem que nós damos a ela. Ela apenas sabe que precisa pegar o que é oferecido ou plantado e depois fazer com que isso seja materializado em uma forma visível. Tanto uma fotografia mental quanto uma fotografia mecânica reproduzem exatamente o que foi fotografado. Uma pessoa pequena jamais aparenta ser grande em uma foto, assim como uma linda flor branca nunca aparecerá como vermelha na foto. Dessa mesma forma, jamais uma ideia negativa na mente produzirá um resultado positivo no mundo exterior. Se as ideias são negativas, elas produzirão, sem questionamento,
resultados negativos. Sempre que mantemos uma ideia ou uma imagem na mente, seja consciente ou inconscientemente, estamos exercendo o poder de produzi-las no mundo exterior. Esse processo criativo continua dia e noite até a ideia ser criada. Este processo criativo foi citado em Provérbios. Diz assim: conforme o homem é em seu coração, assim ele é. Fecha aspas. Essa afirmação é ensinada há séculos e mais séculos. Porém, é grande o número de homens e de mulheres que se recusam a aceitar que tudo o que conseguem na vida é resultado de suas próprias atividades mentais. Para a grande maioria, é mais fácil culpar alguém ou alguma coisa. Geralmente, Deus recebe a grande maioria da culpa pelo que acontece na vida das pessoas. Existem aqueles que dizem que as coisas acontecerão quando Deus quiser, ou se Deus quiser. Esses são, sem dúvida, alguns dos piores e mais errôneos pensamentos da história da humanidade. A grande maioria dessas pessoas se prepara para conseguir o céu em um futuro incerto, quando na realidade o céu é uma condição e um estado mental que pode ser vivido tanto agora como sempre. Na verdade, a menos que ele seja vivido agora, jamais poderá ser vivido em futuro algum. Em um certo momento da vida, o homem terá que somar forças com essa lei criativa, Deus. Não existe outra alternativa. Todos são dominados pela lei, quer eles aceitem ou não. Geralmente, Deus é culpado quando um homem ora e suas preces não são atendidas. A falta é unicamente do homem se suas preces não são atendidas. Deus, ou a lei, está sempre pronto para responder a qualquer que seja a prece, e ele não tem como não responder quando ela é feita de acordo com a lei. Assim que o homem conseguir se dar conta de como a lei ou Deus trabalha, ele conseguirá ver atendidas, sem uma única falha, todas as suas preces. Não tem como isso não acontecer. Existe uma maneira científica de se pensar sobre todas as coisas, uma maneira verdadeira e certa que previne as desnecessárias perdas de energia mental e produz os resultados desejados em todas as ocasiões. Como já foi dito, todas as coisas, eventos, experiências e condições na vida são resultados. Todos os resultados, no entanto, irão variar de acordo com o grau de conhecimento possuído e na medida da atividade
mental. Os resultados e a sua qualidade, obtidos por alguém que pensa, podem ser bons, maus ou indiferentes, assim como podem ser obtidos de forma consciente ou, ao contrário, por falta de consciência. É absolutamente essencial dar uma direção inteligente ao processo criativo da mente para obter maiores e melhores resultados em nossas vidas. Na verdade, é extremamente importante e nossa obrigação nos dedicarmos a entender a mente e como ela funciona e aprender como cultivar e desenvolver esses processos de pensar que nos dará a condição de mestres sobre as nossas próprias vidas. Pensar é um processo eterno. É um processo criativo da vida que está sempre acontecendo. Nós estamos sempre envolvidos nesse processo e produzindo resultados de todas as formas em todos os momentos de nossas vidas. Nós não somos capazes de parar de pensar, porém, somos capazes de escolher os resultados que queremos obter em nossas vidas através da nossa habilidade de podermos controlar no que queremos pensar. Como você poderá fazer isso será explicado no decorrer deste livro. Meu principal objetivo será fazer com que você pense por si mesmo, para que passe a cultivar seu próprio poder de criar a sua realidade e que possa descobrir o verdadeiro caminho para o desenvolvimento pessoal e a verdadeira cultura. Um fato que não devemos nos cansar de repetir é que quando nós mudamos nossa forma de pensar para um melhor, automaticamente mudamos nossas vidas para melhor. A psicologia moderna já provou várias e várias vezes que, para que uma mudança de vida ocorra, é preciso que ocorra primeiro uma mudança na forma de pensar. Você precisa aprender a viver a vida de acordo com a lei ou com Deus, pois Deus é a lei. Deus criou tudo em perfeita harmonia, e para que tudo se mantivesse em harmonia, Ele criou as leis do universo. Deus é a lei, e assim que aprender a trabalhar de acordo com Ele, você será capaz de escrever o seu próprio destino. Trabalhar de acordo com a lei. Quando nós entendemos como isso funciona, passa a ser tão simples como apertar o botão para ligar a eletricidade. Hoje, ouvimos muito falar sobre o poder da cooperação no trabalho e nos esportes, e ouvimos também que ninguém chega ao sucesso sozinho. Nós sabemos que ninguém ganha um jogo sozinho. Assim também é no jogo da vida.
nós precisamos aprender a jogar unidos com a lei. Quando nós cooperamos com ela, ela coopera conosco. É simples assim. Mas é importante que você saiba que não existem atalhos na vida. Também é importante que todo aquele que busca alguém ou alguma coisa para culpar por suas falhas e derrotas na vida, jamais irá encontrar uma vida de satisfação dessa forma. Essa pessoa irá apenas encontrar uma existência e, nos melhores dos casos, será uma vida de variações e instabilidades. Uma vida cheia de satisfação e graças não acontece por acaso para um pequeno grupo de escolhidos. A vida é uma coisa que precisa ser criada. É uma coisa que você precisa planejar, desenhar mentalmente e pensar sobre os detalhes com carinho. Se você busca amor, fortuna, felicidade e sucesso, precisa entender que isso não é uma coisa que você irá simplesmente encontrar por aí, comprar ou pedir emprestado a alguém. Ninguém pode lhe dar isso. Você precisa criar isso dentro de você. Seus desejos e ideias são semelhantes às sementes que você põe no solo, porém, essas são plantadas no solo da mente. Depois de plantada a semente de um pensamento, você precisa cultivá-la, cuidar dela, regar, cuidar das ervas daninhas até chegar o dia da colheita. Aí, então, você irá colher tudo o que plantou e irá colher abundantemente, pois cada semente produzirá centenas mais. Assim como na lavoura, aquele que tiver o solo mais limpo e mais fértil conseguirá os melhores resultados. Nós devemos perceber que temos a capacidade de pensar e em nossos pensamentos criarmos desejos e ideias. Nós temos o equipamento. Esse equipamento compreende as ideias e sementes de pensamentos que nós plantamos no solo da nossa mente. Nós somos dotados do poder universal. Tudo o que nós desejarmos ter e ser é nosso para pedirmos, assim que aplicarmos corretamente a lei da vida, a lei da mente. Como dizia frequentemente o Dr. John Murray, nós somos de acordo com o nosso sistema de ideias. Fecha aspas. Caros inscritos e ouvintes, este é o término da leitura deste fascículo 1, Compreendendo a Lei. Aguarde, para breve, a leitura dos demais fascículos desta obra. Muito obrigado pela atenção e compartilhamento. Até breve.